Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. E hoje vamos trazer as principais novidades do dia para você. Mas antes de irmos para as informações quentinhas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica sempre atualizado com tudo que rola sobre o Botafogo. Vamos nessa! O Botafogo, diante da possível classificação para a final da Libertadores 2024, está se mobilizando para alterar a data de um jogo crucial do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, atualmente agendado pela CBF para o dia 26 de novembro. A preocupação central do clube carioca é o pouco tempo entre a partida contra o Palmeiras e a final da Libertadores, marcada para 4 dias depois, em 30 de novembro, em Buenos Aires. Se chegar à final, o Botafogo, conforme regulamento da Conmebol, precisará estar em solo argentino no dia 27, 3 dias antes da decisão, o que torna o confronto com Palmeiras quase inviável nas condições atuais. O jornalista Vene Casagrande informou que, com a confirmação de sua vaga na Libertadores, o Botafogo enviará sugestões à CBF para adiar a partida, propondo datas alternativas que não comprometam o planejamento para a final sul-americana. O embate entre Botafogo e Palmeiras é aguardado não só pelos dois clubes, mas também pelos torcedores de ambos os lados, pois pode ser decisivo para a definição do campeão brasileiro de 2024. Assim, qualquer mudança no calendário deve levar em conta o impacto direto sobre o desempenho das equipes na disputa pelo título. A antecipação do jogo para o dia 26 pela CBF gera preocupação adicional pela proximidade com a data da final, comprometendo a preparação do Botafogo caso alcance a decisão continental. Esse intervalo curto entre as partidas poderia impactar o desempenho da equipe, que enfrenta não só o desafio físico, mas também logístico, incluindo deslocamento e aclimatação na cidade argentina. Compreensivelmente, o Botafogo busca preservar suas condições ideais de competição, tanto para o Brasileirão quanto para a Libertadores, e espera contar com a flexibilidade da CBF na questão. Outro ponto relevante é que tanto o Botafogo quanto o Palmeiras estão na luta direta pelo título brasileiro, o que dá ainda mais peso ao pedido do clube carioca. O jogo é um dos mais aguardados da temporada e envolve os dois times na ponta da tabela, elevando as expectativas dos torcedores e aumentando a pressão para que ambos estejam em condições plenas de disputar. A mudança de data é vista como uma forma de manter a integridade do campeonato, evitando que o resultado de um jogo tão importante seja influenciado pelo desgaste de uma final continental iminente. Em relação à logística, a presença de Atlético Mineiro como possível finalista também adiciona um nível de complexidade à questão. Se o Atlético Mineiro também se classificar para a final da Libertadores, a CBF enfrentará a pressão de conciliar datas para duas equipes brasileiras envolvidas em competições diferentes, mas com impactos no Brasileirão. Isso exige planejamento cuidadoso, com a CBF buscando um equilíbrio entre a integridade do campeonato e o sucesso internacional dos clubes brasileiros, que contribuem para o prestígio do futebol nacional. A decisão final da CBF sobre a data do confronto deve considerar não só os interesses do Botafogo, mas também o calendário e a competitividade do Campeonato Brasileiro como um todo. A entidade, responsável por organizar o futebol nacional, tem um desafio delicado nas mãos, pois precisa conciliar os interesses de dois clubes que estão na briga pelo título e, ao mesmo tempo, respeitar a competição sul-americana e os regulamentos da Conmebol. Um desfecho favorável pode estabelecer um precedente positivo para futuros casos em que os clubes brasileiros disputem competições simultâneas. Para os torcedores e jogadores do Botafogo, a decisão sobre o adiamento representa não só a chance de competir em alto nível na Libertadores, mas também de disputar o Brasileirão em igualdade de condições. Assim, a resposta da CBF será observada com atenção pelos fãs e pela mídia esportiva, que veem nesse embate entre Botafogo e Palmeiras um reflexo das ambições e desafios do futebol brasileiro atual, onde o calendário e a participação internacional desafiam a estrutura organizacional. Pausa nas notícias. Se você deseja continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo no YouTube, deixe seu like no vídeo. Obrigado! Agora, voltando à notícia. Agora, vamos direto ao ponto. Por quê? Rondon não está sendo titular na partida entre Santos Laguna e Pachuca. O técnico Guilherme Almada optou por deixar o venezuelano no banco, mesmo com sua sequência de jogos e uma performance sólida no ataque. Essa decisão chamou a atenção, especialmente considerando que Rondon não relatou lesões ou desconfortos e vem de uma sequência produtiva, com 2 gols nesta apertura e uma média respeitável de 22 gols em 39 partidas desde que chegou ao Pachuca. Em seu lugar, Almada escolheu Borja Baston, um atacante que ainda não marcou nesta temporada, o que levanta uma questão intrigante sobre as preferências táticas do técnico. Almada estaria testando uma nova estratégia ofensiva? Ou será que Rondon está fora dos planos de longo prazo? Essa situação cria uma janela interessante para o Botafogo observar mais de perto o jogador. Com 34 anos, Rondon ainda mostra presença física e instinto goleador,
características que têm sido fundamentais para o seu desempenho em ligas altamente competitivas. Ele é um atacante experiente, que já atuou em diversas ligas ao redor do mundo, incluindo passagens de destaque pela Premier League inglesa, onde defendeu o Newcastle e o West Bromwich. O perfil de Rondon, com seu porte físico e habilidade no jogo aéreo, se encaixaria bem no estilo de jogo que o Botafogo muitas vezes explora, especialmente em momentos em que o time precisa de um 9 clássico, capaz de segurar a bola no ataque e finalizar com precisão. E aqui cabe uma reflexão ainda mais profunda sobre o momento e as necessidades do Botafogo. No cenário atual, o clube vive uma fase de reformulação e ambição, buscando consolidar-se não só como uma força no futebol nacional, mas também no continental. A diretoria e os torcedores querem ver o Botafogo disputando os grandes títulos e competindo de igual para igual com gigantes da América Latina. Nesse contexto, a presença de um atacante como Salomão Rondon, que já acumulou experiência em ligas de alto nível e tem um instinto goleador inquestionável, poderia ser um acréscimo estratégico. Embora veterano, Rondon se destaca pela capacidade de atuar como pivô, oferecendo ao time uma referência no ataque, algo fundamental para momentos em que o Botafogo precisa de um homem de área que domine a bola e finalize com frieza. Pensando em longo prazo, Rondon também traria um valor adicional que vai além das 4 linhas. A experiência internacional e a bagagem de grandes campeonatos fariam dele um verdadeiro mentor para os jovens do elenco. Com um histórico de passagem pela Premier League, La Liga, além de experiências em clubes de outros mercados importantes, o venezuelano acumula vivência em culturas futebolísticas distintas e competitivas, uma verdadeira escola de futebol. Para os mais jovens, observar um jogador desse calibre seria uma oportunidade única para aprender sobre posicionamento, tempo de bola, leitura de jogo e resiliência, atributos que Rondon dominou em sua carreira e que poderiam agregar enormemente ao plantel botafoguense. Sua trajetória serve de inspiração, mostrando que disciplina e dedicação podem levar um jogador a atuar nos maiores palcos do futebol mundial. Além do fator técnico e da mentoria para a juventude alvinegra, a chegada de Rondon representaria também uma mudança na própria imagem do Botafogo no cenário internacional. Ter um jogador experiente, conhecido mundialmente, traria mais visibilidade para o clube, atraindo olhares que vão além das fronteiras brasileiras e ampliando o prestígio da marca Botafogo. Esse tipo de contratação tem impacto direto na moral do time e no entusiasmo da torcida, que quer ver o clube crescendo e se destacando em grandes competições. A presença de Rondon seria um sinal claro de que o Botafogo está disposto a investir em talentos de peso para alcançar seus objetivos. Para você, torcedor, Rondon seria a peça que falta para tornar o Botafogo ainda mais competitivo? Para os torcedores, a questão é clara: Rondon seria um bom encaixe no Botafogo? É certo que ele agregaria não apenas em campo, mas fora dele, fortalecendo a imagem do clube com um nome de respeito no cenário internacional. Sem contar que o Botafogo, com a atual gestão ambiciosa, já demonstrou não ter medo de investir em nomes de impacto, e o venezuelano poderia ser exatamente o tipo de contratação que deixaria a torcida empolgada. Além disso, não podemos ignorar o fator emocional que uma contratação como essa traz. A torcida botafoguense é apaixonada e já abraçou outros jogadores estrangeiros de grande renome no passado. Rondon, com seu carisma e estilo de jogo aguerrido, poderia cair nas graças dos torcedores e, quem sabe, se tornar uma peça fundamental na busca por títulos. A experiência que ele carrega poderia ser a diferença em momentos decisivos de campeonatos, especialmente em competições que exigem frieza e maturidade para resolver jogos complicados. E você, torcedor, o que acha? Rondon seria uma boa contratação para o nosso Botafogo? Aproveite para comentar aqui embaixo e vamos seguir acompanhando as novidades. Fique ligado, inscreva-se e não perca as próximas análises e notícias.